Bom dia, paz e bem, nono ano. Hoje nós vamos iniciar a introdução às orações subordinadas adverbiais. Nós só vamos estudar hoje 4 tipos, mas mesmo assim é aula básica, entendeu? Quarta-feira a gente estuda os outros 5 tipos. Não vai ter um aprofundamento, o aprofundamento será a partir da sexta-feira de 17 e em diante, tá? Vão ter outras aulas sobre. Eu montei os slides, tá bom? Para a gente se guiar aqui, certo? Então, não se preocupem, que isso é uma aula introdutória, inclusive parte 1, ok? E a gente já sabe, não é, que a oração subordinada é aquela que é dependente da oração principal. Nós estudamos as substantivas e adjetivas. A substantiva, função o quê? Do substantivo. Então, quando o substantivo exerce a função de sujeito, ela é subjetiva. Quando o substantivo exerce a função de objeto direto, ela é objetiva direta, enfim. As adjetivas, função de adjetivo. Inclusive, a gente viu que pode ser trocado por um adjetivo, né? No caso, função de adjunta nominal também. E as adverbiais vão funcionar como advérbios, certo? Com função de adjunta adverbial. O problema neste assunto são as conjunções. Então, vocês têm que dar uma revisada nas conjunções subordinativas adverbiais, certo? Por quê? Porque são 9 tipos de orações e são várias conjunções, tá bom? Então, a gente tem as 9 tipos que exercem a função de advérbio: causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal e proporcional. Nós vamos estudar hoje as causais, as comparativas, as concessivas e as condicionais. Gente, as causais, elas têm uma causa ou um motivo, tá? São essas conjunções as mais comuns. Então, por que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Na oração subordinada, ela vai expressar a causa de uma ação anterior. Então, por isso que a gente estuda a separação das orações. Tem que saber separar a oração. No início do ano, a gente fez esse tipo de exercício, enfim. Ó, não fomos à festa. Ponto. Primeira oração. Introduzir uma conjunção subordinativa, visto que estava chovendo muito. O fato de eu não ter ido à festa. Aí existe o quê? Uma causa. A causa está chovendo. Então, você tem que, depois que separa as orações, você tem que identificar a conjunção. Observa que a conjunção faz parte da oração subordinada adverbial. E aí você identifica o sentido, que é um sentido no caso de causa. As comparativas, elas vão exprimir sempre uma comparação entre algo ou outra coisa, entre pessoas, entre ações, e tem várias conjunções. Essas são as mais fáceis. Como, assim como, tal como, você pega logo o sentido dela, tá? Ó, Paula é estudiosa. Aí fechou aqui. O resto é a oração comparativa, que compara com o irmão dela, tanto quanto seu irmão. Professora, não tem verbo aí. Geralmente, as comparativas, o verbo da segunda ele está suprimido, ele está escondido, porque geralmente é o mesmo verbo. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão é estudioso. Aí elas podem aparecer aqui. É considerada oração? É, porque está implícito, tá? As concessivas, elas exprimem uma permissão. Eu costumo dizer que é uma exceção. Tá? Então, tem embora, com quanto, por mais que, as principais conjunções que aparecem, posto que, ainda que. É como se algo não fosse acontecer e terminasse acontecendo. Ó, Luciana gosta muito de dançar. Primeira oração. Introduzindo a conjunção embora, esteja com o pé quebrado. Veja, apesar de estar com o pé quebrado, ela gosta de dançar, certo? Então, assim, é como se algo não era para acontecer, mas acontece, certo? E as condicionais, elas exprimem uma condição, uma hipótese que possa vir a acontecer alguma coisa. Então, se, caso, então uma coisa depende da outra para acontecer, ok? Ó, iremos à festa, ponto, desde que não chova. É a condição para ir à festa é a oração subordinada a não chover, certo, gente? Professora, e eu posso confundir com a oração substantiva? Não, porque a oração substantiva,
ela já tem uma estrutura montada. Você pode pegar ela todinha e substituir por isso. A oração adverbial, você tem que analisar o sentido dela. Você observa que você nem analisa, porque assim, como ela expressa circunstância, você precisa ter o domínio dessas conjunções. Alguns professores pedem para decorar. Eu acho que vocês devem decorar e estudar, certo? Para isso, eu coloquei um vídeo aqui falando um pouco de conjunções, porque conjunções não é do nosso programa, mas é preciso fazer uma revisada, certo? E aí eu coloquei um vídeo aqui. Vamos observar esse vídeo e eu vou interrompendo dando explicação. A conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Oração subordinada é quando uma oração depende da outra. Então, a conjunção ela é um termo invariável e é um conectivo, porque liga orações. E a subordinação é aquele processo de dependência. Vocês vão entender isso mais para frente, quando eu começar a explicar cada tipo de oração subordinada. Conjunção subordinativa liga duas orações subordinadas. Conjunção subordinativa adverbial exerce a função do advérbio. Tem outras conjunções subordinativas? Temos. Por exemplo, o que e o se. Quando estão introduzindo, ela é chamada de subordinativa também, só que ela é uma conjunção integrante que integra. Então, a subordinativa é porque ela faz parte dessa oração subordinada, tá? As conjunções subordinativas adverbiais são causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. As conjunções adverbiais causais dão a ideia de causa e efeito. Neste caso, causa. As principais são porque, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como que, visto como e etc. Vamos entender. Gente, observe que ele diz etc. Tem mais, então são várias conjunções. Cuidado, quando vocês forem estudar, certo? Vocês têm que estudar. Eu vou passar uma tabelinha para vocês, tá bom? Vocês têm que estudar para entender o sentido. Porque é claro que se vocês forem decorar, vocês vão esquecer posteriormente, tá bom? Então, observa aqui, ó. O menino chorou. O primeiro verbo é chorou e o segundo é machucou. Por que machucou o dedo? Gente, o ato de chorar aconteceu depois. A causa dele ter chorado é o machucado. Aí eu introduzo uma conjunção aqui mostrando a causa, tá certo? Como isso funciona nas orações? Primeiro, identificamos os verbos. O menino chorou, verbo chorar, primeiro verbo. Por que machucou o dedo? Machucou, segundo verbo. Então, temos duas orações. As orações são subordinativas causais, por quê? O menino chorou. Quando eu falo o menino chorou, vocês entendem. E quando eu falo machucou o dedo, vocês também entendem. Quando eu coloco este porquê, você está vinculando a segunda oração com a primeira. Quer dizer, a segunda oração é a causa da primeira. Por que que o menino chorou? Porque ele machucou o dedo. O machucou o dedo é a causa da primeira. Este porquê está colocando a segunda oração como causa da primeira oração. Então, é uma conjunção adverbial causal. Depois, Gente, se a gente falasse o menino chorou, ponto, a gente ia ter um sentido completo, não iria? Mas se a gente perguntasse por quê, a gente ia ter que ter uma outra oração, que essa seria subordinada, completando o sentido da outra, tá certo? O sentido da outra, tá bom? Então, assim, nem sempre a oração principal ela é dependente. Agora, a subordinada ela é sempre dependente, tá bom? nós temos as conjunções adverbiais consecutivas, que dão a ideia de consequência. As principais são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, e etc. Vamos entender no exemplo. Sua fome era tanta, de modo que comeu toda a comida. Primeiro identificamos os verbos. Verbo ser, era, primeiro verbo. Comeu, segundo verbo. Então temos duas orações. Quando eu falo, sua fome era tanta, vocês ficam esperando alguma conclusão dessa ideia. Sua fome era tanta, o quê?
Aí eu completo. Sua fome era tanta, de modo que comeu toda a comida. Este de modo que está dando a consequência. Sua fome era tanta, mais tanta, que, consequentemente, de modo que comeu toda a comida. Então, é uma conjunção adverbial consecutiva, da ideia de consequência. Depois, temos as conjunções adverbiais condicionais, que dão a ideia de condição. As principais são caso, se, desde que, contanto que, sem que e etc. Vamos ao exemplo. Vá embora se eu não aparecer. Vamos identificar os verbos. Verbo ir, vá, primeiro verbo. Verbo aparecer, segundo verbo, duas orações. Se eu falo, vá embora, você entende. Se eu falo, se eu não aparecer, precisa de um complemento. Então, a segunda oração depende da primeira. Se eu coloco o se, eu falo, vá embora. Se eu não aparecer, eu estou pondo uma condição. Isto é, se eu aparecer, você fica. Se eu não aparecer, você vai embora. Então, estou pondo uma condição. Esse se dá a ideia de condição. Então, é uma conjunção adverbial condicional. Depois temos as conjunções adverbiais concessivas, que dá a ideia de concessão, de conceder. As principais são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, etc. Vamos ao exemplo. Acordei, embora estivesse com muito sono. Vamos identificar os verbos. Acordei, primeiro verbo. Estivesse, segundo verbo. Temos duas orações. Gente, aqui tem todos, mas eu só vou focar nas que a gente aprendeu hoje. Olha, acordei, uma ação, certo? Aí eu estava com muito sono. Se eu dissesse eu estava com muito sono, acordei ou não? Então foi uma permissão, uma exceção. Acordei naquele dia com muito sono, certo? Acordei embora tivesse muito sono. Então essa é a ideia meio que de contrastezinho, tá? Não era para ter acordado, tá implícito aí essa ideia. A primeira oração, acordei, quando eu falo, vocês entendem perfeitamente. Acordei, pronto. A segunda oração, embora estivesse com muito sono, precisa de um complemento. Embora estivesse com muito sono, o quê? Quando eu junto as duas, tudo faz sentido. Acordei, embora estivesse com muito sono. Essa conjunção adverbial concessiva está fazendo uma concessão. Embora estivesse com muito sono, eu acordei. Então está fazendo uma concessão. Por isso é uma conjunção adverbial concessiva. Depois nós temos as conjunções adverbiais conformativas. Conformativa dá a ideia de conforme. As principais são conforme, consoante, como, segundo, etc. Vamos ao exemplo. Tudo ocorreu conforme era esperado. Primeiro identificamos os verbos. Ocorreu, primeiro verbo, era, segundo verbo. São duas orações. Tanto uma quanto outra precisa de um complemento uma da outra para poder fazer sentido. Por exemplo, eu falo tudo ocorreu o quê? E se eu falo conforme era esperado, o quê? Eu juntando as duas faz sentido. Tudo ocorreu conforme era esperado. Essas que a gente não viu hoje, sem problema. É bom que vocês já dão uma olhadinha para na próxima aula, na quarta, a gente já dá a estudada, certo? Então, aqui é porque está completo o vídeo. Este conforme dá a ideia de conformativa. Conforme era esperado, conforme esperamos, tudo ocorreu. Depois nós temos as conjunções adverbiais comparativas, que dá a ideia de comparação. As principais são como, mais do que, menos do que, assim como, bem como, que nem, tanto quanto, etc. Vamos ao exemplo. Nós corremos como correm os profissionais. Gente, vocês observaram que repetiu o verbo? Por isso que naquela comparativa que fala da irmã em relação ao irmão estudioso, a gente não repete. Então, se não acontecer de aparecer o verbo aqui, ó, nós corremos como profissionais, ela também é uma oração subordinada comparativa, tá? É porque o verbo, como você está comparando, geralmente esse verbo é repetido. Aí algumas orações não trazem o verbo, mas ele está implícito, como eu falei para vocês. Os verbos, corremos, primeiro verbo, correm, segundo verbo, são duas orações. Quando eu falo nós corremos, vocês entendem. Quando eu falo correm os profissionais,
Vocês entendem. Quando eu coloco como, está comparando a primeira oração com a segunda. Quer dizer, nós corremos como correm os profissionais. Corremos iguais aos profissionais. Está comparando. Então, é uma conjunção adverbial comparativa. Depois, nós temos as conjunções adverbiais finais, que dá a ideia de finalidade. As principais são para que, a fim de que, porque, etc. Vamos ao exemplo. Fiz exercícios para que pudesse ficar mais forte. Vamos identificar os verbos. Verbo fazer, primeira oração, fiz. E depois uma locução verbal, que tem a ideia de um único verbo. Pudesse ficar, é uma locução verbal da ideia de um único verbo. Pudesse ficar, locução verbal, segunda oração. Então, fiz exercícios para que pudesse ficar mais forte. Quando eu falo fiz exercícios, tudo bem, vocês entendem. Quando eu falo para que pudesse ficar mais forte, precisa de um complemento. Coloco a conjunção adverbial final, que dá a ideia de finalidade, e aí a frase faz sentido. Fiz exercícios com a finalidade de ficar mais forte. Fiz exercícios para que pudesse ficar mais forte. Conjunção adverbial final. Depois nós temos as conjunções adverbiais temporais, que dão a ideia de tempo cronológico. As principais são quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, até que, sempre que, depois que, cada vez que, e etc. Vamos ao exemplo. Devolverei o seu carro assim que você me pagar. Devolverei, primeiro verbo, pagar, segundo verbo, são duas orações. Quando eu falo devolverei o seu carro, o quê? Vocês ficam esperando um complemento. Assim que você me pagar. Quando eu coloco assim que, ele coloca a ideia de tempo. Devolverei o seu carro quando você me pagar. Pronto, era isso que eu ia falar. Você pode até trocar por outras conjunções. Isso funciona em todas as orações subordinadas adverbiais. Se tiver numa prova e você lembrar de uma conjunção equivalente ou com a conjunção que você sabe, que é tipo assim, ela é causal, eu vou trocar se deu certinho, aí sem problema, tá? Devolverei o seu carro no momento que você me pagar. Da ideia de tempo. Então, uma conjunção adverbial temporal. E, por fim, as conjunções adverbiais proporcionais, que dão a ideia de proporção. As principais são a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, quanto menor, etc. Vamos ao exemplo. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Primeiro verbo melhorava, segundo verbo treinava, duas orações. Ele melhorava sua forma física. Quando eu falo, vocês precisam de um complemento. Ele melhorava sua forma física, o quê? À medida que treinava, segunda oração. À medida que treinava, também precisa de um complemento. Quando eu coloco a conjunção adverbial proporcional, a frase faz sentido. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Ele melhorava sua forma física, a proporção que treinava, quanto mais treinava, quanto maior treinava, da ideia de proporção. Então, uma conjunção adverbial proporcional. Conjunção subordinativa adverbial exerce a função do advérbio. As conjunções subordinativas adverbiais são causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. Bem, gente, o que é que vocês têm que se preocupar? Vocês vão se preocupar em estudar aquelas que a gente trabalhou hoje, aquelas 4 primeiras. Esse vídeo ele está completo, certo? Ele está completo. Você pode rever, você pode estudar as outras para quando a gente for trabalhar quarta-feira, você já está com a cabecinha fresquinha, tá bem, né? É assim, já dado o primeiro passo, certo? As conjunções, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, tá bom? Para a gente ir exercitando e até depois a gente pode fazer exercícios com essas tabelas. Veja, você vai estudar orações adverbiais hoje, aí daqui, hoje, digamos, esse mês, aí no final do ano você não estuda mais. Você vai esquecer? Gente, a gente sempre esquece as conjunções. Por isso que vocês do nono ano têm que estar sempre estudando e revendo assuntos que foram do Fundamental 1. Conjunções, as classes substantivos, adjetivos, tem que estudar as classes. Aproveitem o nono ano e o primeiro ano do ensino médio para estudar as classes.
tá? Porque a parte de sintaxe, ela é menorzinha e eu particularmente acho mais fácil do que a parte morfológica das classes, tá certo? Mas a gente sempre vai estar retomando essa questão das conjunções, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.